produção global, em torno das cadeias globais de valor, a partir da adoção de alguns instrumentos de política de reshoring, que nada mais é do que trazer de volta etapas do processo produtivo que antes haviam sido terceirizadas e relocalizadas em países menos desenvolvidos, com custos de mão de obra, de custos de produção em geral mais baratos, e que, a partir da percepção de uma série de fatores, né, isso não é exclusivamente resultado da pandemia, mas esse processo se fortalece com a pandemia, né, a gente observa uma reversão, né, dos espaços de ampliação das cadeias globais de valor. Né, isso está associado, né, como fatores impulsionadores, a gente identifica a redução do crescimento do comércio internacional, a percepção da necessidade de internalização de determinadas etapas do processo de produtivo que antes tinham sido deslocados para países com menores custos, e uma evidência, vamos dizer assim, trazida pela crise da pandemia, que é a importância da redução da dependência de bens produzidos no exterior e uma busca por autossuficiência produtiva e autonomia tecnológica em áreas estratégicas. A pandemia evidenciou a importância, né, em vários casos, principalmente em setores associados à saúde, né, de domínio, né, de que os países tenham domínio sobre a produção, né, de bens, de produtos, de equipamentos estratégicos, para que em situações como a que a gente viveu e ainda vive, relacionadas a uma pandemia, houvesse alguma questão, alguma capacidade de autossuficiência, né, para suprir as necessidades dos países. Muito obrigada. Eu vou passar... Bom, uma outra tendência é a adoção de políticas voltadas para a incorporação das novas tecnologias digitais, as chamadas Indústria 4.0, onde os países mais avançados vêm intensificando, né, a adoção dessas políticas, e isso é um elemento sabido. Bom, em relação à nossa política industrial, a gente observa, né, 2 décadas praticamente sem política industrial, por diferentes razões. A década de 80, chamada década perdida, a gente não teve espaço, né, de implementação de políticas industriais em função das restrições macroeconômicas da década. Durante a década de 90, a gente observou o predomínio de uma ideologia neoliberal. Nos anos 2000, a política industrial é retomada, com um novo arcabouço legal, novos instrumentos, reorganização da estrutura institucional e aumento do volume de recursos utilizado, né, para promover o desenvolvimento industrial. Houve avanços em algumas áreas, ainda que a situação da nossa indústria apresente um resultado não muito favorável, como a gente vai ver. De 2016 em diante, a gente percebe a descontinuidade das políticas industriais de inovação e apenas tentativas pontuais de utilização de alguns instrumentos como respostas às crises. Eu vou deixar esses dados aqui de fora, infelizmente, mas eles apenas corroboram o que eu vou concluir em seguida, né, o que os dados mostram. Aí vocês vão ter que acreditar em mim, né, e depois, eventualmente, eu disponibilizo, eventualmente não, certamente, né, a apresentação já está com a organização. Mas o que os dados que eu ia apresentar mostram? Uma perda de participação da indústria e o aumento da participação do setor de serviços no PIB, né, também é um aspecto muito já conhecido, encolhimento da indústria de transformação, reprimarização da pauta exportadora brasileira, com aumento da participação de produtos básicos e redução da participação dos manufaturados, um déficit na balança comercial de produtos com maior intensidade tecnológica, um processo de desnacionalização crescente da base produtiva nacional. E o que é muito importante, né, que coloca a gente numa situação ainda de maior fragilidade, a eliminação de elos produtivos na base industrial brasileira e dependência da importação de partes, peças, insumos e equipamentos. Então, a gente tem uma situação extremamente delicada, né, e complexa para pensar em como equacionar assim que possível. A gente, então, tem uma situação, né, o contexto internacional dos países mais desenvolvidos, eu já mencionei até aqui, e vou passar diretamente para os desafios em função da minha restrição de tempo. Então, a gente tem uma mudança no espaço para as políticas industriais de inovação dos países em desenvolvimento, a partir desse processo de reorganização das cadeias globais de produção. Então, uma estratégia que antes era mencionada como possível e como possível alternativa de política industrial, né, que era muito falada, foi muito falada durante muito tempo, que era atrair empresas multinacionais ou buscar se inserir em etapas de menor valor agregado das cadeias globais de valor. Essa estratégia é uma estratégia que, diante
desse processo de reshoring, ela se torna pouco eficiente, né? Quer dizer, ela deixa de apresentar os resultados que a gente, até antes, enquanto as cadeias estavam se expandindo, a gente já tinha dúvidas se era uma estratégia eficiente, agora ainda mais. Os países mais avançados estão aumentando o grau de proteção à sua base industrial nacional e o aprofundamento do processo de financiarização. Então, nesse sentido, a gente também acrescenta, né, nesse processo de reflexão sobre que política industrial e de inovação a gente deve implementar. A gente sabe que, hoje em dia, cada vez mais as questões associadas à sustentabilidade, desigualdades sociais, problemas demográficos e sanitários da população devem ser, essas preocupações, essas questões devem ser incorporadas numa reflexão sobre qualquer política pública, e aí a gente inclui a política industrial e de inovação. A necessidade de levar em consideração as transformações na dinâmica produtiva e inovativa global, como eu já falei, a experiência recente de política industrial e inovação e as características da nossa base produtiva nacional, além do nosso contexto social. E aí a gente vem propondo, né, e quando eu digo a gente, é o meu grupo de pesquisa no Instituto de Economia, eu faço parte de um grupo de pesquisa chamado REDSIS, dentro do Instituto de Economia da UFRJ, e a gente vem buscando desenvolver um debate em torno da necessidade de pensar a política industrial e de inovação a partir da busca de solução dos grandes desafios nacionais. E esses desafios nacionais, eles promovem, né, eles teriam como objetivo promover a articulação entre a demanda social e a dimensão econômica. Esses desafios, eles têm que fazer parte de um projeto nacional de desenvolvimento, que há muito tempo a gente não tem no Brasil, então é necessário fazer um planejamento, né, dos caminhos que a gente quer promover do ponto de vista do desenvolvimento, e a gente né, destaca alguns desses desafios que poderiam articular as dimensões social e econômica, como, por exemplo, o fortalecimento do nosso sistema de saúde universal, que tem uma dimensão social importantíssima. A pandemia escancarou, né, a importância dessa dimensão social. A dimensão econômica, a gente precisa ter uma base produtiva e tecnológica que seja capaz de suprir as necessidades do nosso sistema único de saúde, do nosso sistema de saúde universal. Outros desafios que podem ser mencionados, como a mobilidade urbana, educação e sustentabilidade. É importante pensar o que a gente chama de política implícita, que é a política macroeconômica, comercial, poder de compra pública, a política regulatória, de maneira estratégica e articulada no âmbito desse projeto nacional de desenvolvimento, articulada com a política industrial e de inovação. Também, né, a importância de incorporar, né, de ter ações específicas à geração, uso e difusão das novas tecnologias digitais, especificamente aplicadas a setores produtivos específicos, no sentido de que a gente não vai concorrer, por exemplo, com a Alemanha, né, que tem um grande programa de política industrial associado à indústria 4.0, mas a gente pode pensar de que maneira essas novas tecnologias podem ser incorporadas na nossa base produtiva de forma estratégica, né, para que a gente promova o avanço nos setores que nos interessam. A relevância de pensar também a descentralização da política. Num país tão heterogêneo como o Brasil, é importante a gente pensar políticas voltadas para os arranjos produtivos locais, por exemplo, né, a partir da descentralização dos instrumentos e da coordenação da política. E o último ponto que eu destaco é a necessidade da gente promover e pensar estrategicamente dentro desse projeto nacional de desenvolvimento a reconstrução da nossa capacidade institucional, né? A nossa capacidade institucional de coordenação e de planejamento da política industrial, ela foi completamente, foi sendo destruída ao longo do tempo, né? Ao longo dos anos 2000, quando a política industrial foi retomada, houve um esforço de criação de instituições, de institucionalidades voltadas para a coordenação e planejamento da política industrial, mas elas foram muito enfraquecidas no período recente, e é fundamental para que a gente consiga desenhar e implementar uma política industrial que haja capacidade institucional para coordenar e para planejar essa política. Eu peço desculpas pela correria, peço desculpas por essa abreviação, mas, enfim, os imprevistos não marcam hora, né? Então, eu tive esse imprevisto de ordem pessoal e vou ter que sair correndo. Mais uma vez, peço desculpa, principalmente ao meu colega de mesa, e desejo a vocês um ótimo debate,
parabenizando pela iniciativa do evento, e estou à disposição, né, por e-mail, por telefone, enfim, para, em outra oportunidade, poder dar continuidade a esse debate. Tá bom? Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora Marina, e desejamos sucesso, força e sorte para a solução do imprevisto que ocorreu. Tá ok? Muito obrigado. Vamos dar continuidade, né? A professora Marina já traz impressões muito sérias para a gente, né? A discussão, na realidade, da destruição do processo de planejamento do país, da destruição, inclusive, do Estado brasileiro, né? Um elemento central, eu sou auditor do TCU, estávamos falando de política pública, né? A dificuldade que a gente trata sempre no tribunal, que, na realidade, nós não temos política pública. Nós não fazemos nenhuma avaliação ex ante, não fazemos avaliação ex post. Nós, no debate presidencial, não se colocam os programas de governo, quais são as propostas que vão se apresentar, e a gente vai tocando ao sabor do vento, vento que é comandado por atores que estão lá fora e que comandam esse processo de desindustrialização. Matuto, para falar isso, é uma guerra. Agora, então, a professora já deu algumas saídas para o processo. A gente vive um momento muito difícil. A nossa indústria de transformação, ela caiu de cerca de transformação de 4% em 2000 para 2,8%, para menos de 2% no período recente. A gente está falando de inovação, o nosso orçamento de tecnologia do Ministério de Ciência e Tecnologia foi de 26 milhões em 2021. Né? Então, na realidade, a gente não tem nenhum investimento para inovação e a gente ainda discute no Brasil o investimento para a educação. Para guerrear, por exemplo, a renovação do Fundeb foi uma grande batalha nesse país. O projeto de conectividade durante a pandemia, o Congresso muito bem colocou, era um recurso, se eu não me engano, da ordem de 20 bilhões. Quando aprovado, foram 3 bilhões, foi vetado pelo atual governo. Quando o Congresso derruba o veto, esse projeto de conectividade para as escolas públicas só vai surtir efeito a partir de fevereiro deste ano, ou seja, quando a pandemia está acabando. Então, dentro do conceito desse, é muito difícil tratar de tecnologia e de inovação, mas a gente tem saída para a crise. Então, o professor Ferrari é economista, é professor aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, creio que é isso, professor visitante em universidades nos Estados Unidos e no Japão, e também pesquisador do CNPq, e vai tratar exatamente disso, desse momento nosso de estagnação e como sair dessa crise. Professor Ferrari, por favor. Bom dia. Queria inicialmente parabenizar as instituições que organizaram este evento Pensar Brasil. Em segundo lugar, queria agradecer pessoalmente a doutora Zilmar Alencar por ter feito o convite para estar aqui hoje. Em terceiro lugar, gostaria de dizer para vocês que a minha ideia não é, ou a minha pretensão, não tenho a pretensão, não tenho a ideia e tampouco a pretensão de pensar o Brasil, mas sim trazer algumas considerações e reflexões acerca da conjuntura econômica atual e, por conseguinte, apresentar uma proposição alternativa para, entendo eu, a partir de um novo presidente em 2023. Eu denominei essa apresentação como sendo da estagnação à agenda econômica propositiva. E a dividirei em 3 aspectos. Primeiro, o que vem a ser a ideia de estagnação secular, período 2015 a 2021 no Brasil. Segundo, essa agenda econômica propositiva. E terceiro, reflexões finais. No que diz respeito à ideia de estagnação secular, ou seja, esta expressão não é criatividade minha, esta expressão está relacionada, foi cunhada ao ex-secretário do Tesouro norte-americano, Lawrence Summers, em 2016, que diz basicamente o seguinte: política monetária, mesmo a juros basicamente zero, que é o que ocorre hoje em nível mundial, recentemente os Estados Unidos elevaram em 0,5 ponto percentual a taxa de juros básica, e hoje ela se encontra entre 0,75% e 1%, mas o argumento do Summers era que mesmo em períodos de taxas de juros básicas extremamente risíveis, próximas a zero, as taxas de juros não são suficientes para estimular a economia. E por quê?
porque o principal instrumento de catapultar, de impactar, de expandir a dinâmica econômica é a política fiscal. E, segundo o Summers, desde a crise financeira internacional 2007-2008, passada a ação de política econômica contracíclica em 2009 e 2010, a política fiscal em nível global, ela vem se comportando de forma extremamente conservadora ou sob a ótica de austeridade fiscal. E aí o argumento do Summers é, se não houver uma política fiscal expansionista, isso significa que a dinâmica econômica, a demanda efetiva não se expande, automaticamente você tem gaps de demanda agregada em relação à perspectiva de gerar emprego, renda e assim por diante. Eu pego essa expressão e adapto para a economia brasileira em um período específico, 2015, 2021, para mostrar o seguinte: no Brasil, entre 2015 e 2021, não somente a política fiscal foi articulada de forma extremamente conservadora ou regida sob a ótica de austeridade, mas a política fiscal, mas a política monetária, com exceção de 2020 e 2021, quando a taxa básica de juros caiu para 2 pontos percentuais, ao longo desse período, a taxa média de juros básica foi de 10 pontos percentuais. Então, nós temos uma perversidade, segundo o argumento do Summers, que nós temos taxas de juros que não são baixas, muito pelo contrário, elas são elevadas, e temos uma política de austeridade fiscal que corrobora o argumento dele. Portanto, nós temos dois mecanismos perversos, fiscais e monetários extremamente conservadores. E aí, a questão, analisando isso para a economia brasileira, me mostra o seguinte: neste período, 2015 a 2021, nós tivemos uma variação média anual do PIB de menos 0,6%. Com as seguintes configurações: nós tivemos recessão em 2015, recessão em 2016, recessão em 2021, decorrente da Covid, e crescimentos risíveis em 2017, 2018, 2019, quando o crescimento médio foi de 1,2% ao ano, e só tivemos um crescimento que ocorreu em 2021, que foi de 4,6%, não pelos méritos da política econômica, mas pelo efeito que nós chamamos em economia, efeito carry-over, ou seja, o efeito carregamento estatístico, porque a base de comparação do crescimento em períodos anteriores ela é extremamente pífia. E aí isso significa o seguinte: um espirro aparenta-se sendo uma pneumonia e não uma dinâmica meramente de resfriado. Quais são os motivos desse período de estagnação secular que eu estou chamando entre 2015 e 2021? Na minha visão, obviamente, se eu fosse um economista liberal, se eu fosse um economista com viés austríaco, se eu fosse um economista com outro viés qualquer, a não ser um economista com viés da minha tribo, que eu vou explicar em seguida, eu diria o seguinte: os motivos para a economia brasileira estar nesse processo de secular estagnação são pelo menos 8. Primeiro, entre 2015 e 2021, conforme eu disse anteriormente, você teve políticas fiscais e monetárias extremamente ortodoxas. Isso está em consonância, está em acordo com a ideia de que você tem, por um lado, o tripé de política macroeconômica, que é regime cambial flexível, metas de inflação e ajuste fiscal como sendo objetivo da política de curto prazo. E mais ainda, a ideia de você centrar a questão no ajuste fiscal, a ideia é que se você tem um ajuste fiscal que venha concomitantemente com reformas liberais, reformas estruturais e institucionais, isso cria um ambiente de negócios favorável para que os agentes econômicos privados tomem decisões de consumo, de investimento, e aí a economia entra num círculo de prosperidade. Ou seja, o argumento básico é que você tendo ajuste fiscal, reduzindo o déficit público, estabilizando a relação dívida pública e PIB, você cria um ambiente favorável para que as tomadas de decisões dos agentes econômicos ocorram e a economia entra num ciclo de prosperidade. Ou seja, o argumento básico é que você tem que estabilizar a relação dívida pública-PIB. Aí uma reflexão: o que é estabilizar a relação dívida pública-PIB? Se nós pegarmos a relação dívida pública-PIB no Brasil, hoje em dia ela se encontra ao redor de 85% ou 90%.
Se nós analisarmos a relação dívida pública de PIB de vários países, sejam países com as mesmas idiosincrasias da economia brasileira, sejam países desenvolvidos, a relação dívida pública é muito mais dinâmica. Por exemplo, nos Estados Unidos, 110%. No Japão, 250%. Em alguns países que fazem parte da zona do euro, essa relação é em torno de 80%, 90%. E assim por diante. Tá claro? Ou seja, o aspecto não é a relação dívida pública-PIB. O aspecto é a capacidade dessa dívida se estabilizar e, mais ainda, a capacidade que se tenha de ter um ajuste fiscal que seja movido não pela austeridade, mas sim pela responsabilidade fiscal, que eu vou explorar um pouco mais adiante. Segundo motivo para essa estagnação secular foi a Operação Lava Jato, ou seja, ela afetou a formação bruta de capital fixo da economia brasileira, principalmente do setor público, ou seja, e mais especificamente da Petrobras. Antes do início da Operação Lava Jato, a relação investimento-PIB, ou formação bruta de capital fixo-PIB, era da ordem de 20 pontos percentuais. Com a Lava Jato e a devassa nas empresas públicas e a paralisação da economia em termos de investimento público e privado, porque cria uma expectativa desfavorável para negócios, a relação investimento público caiu para cerca de 15%, 16%. Ou seja, 4 pontos percentuais. E se nós observarmos ainda a dinâmica do setor público, que investia algo próximo a 3,5% do PIB, o investimento do setor público passou a ser, hoje, algo próximo a 1,5%. Ou seja, 2 pontos percentuais ao menos do investimento público e 4 pontos percentuais a menos do investimento público e do investimento privado como um todo. Terceiro aspecto, a crise política institucional, que levou, como consequência, ao impeachment de Dilma. Por quê? Porque isso paralisa as decisões de investimento, de consumo e de crédito gerado pelo sistema financeiro como um todo. Quarto, a aprovação do novo regime fiscal, que foi flexibilizado em 2020, depois de pressão no Congresso Nacional e pressão do Supremo Tribunal Federal para combater a Covid. Por quê? Porque engessa o orçamento e os gastos correntes do governo. Ou seja, a demanda por saúde, a demanda por educação, a demanda por saneamento é uma demanda que ocorre ano após ano. E é uma demanda real. Ou seja, você insere, ainda mais com essa crise, você insere mais agentes que demandam saúde pública, que demandam educação pública, que demandam saneamento, que demandam mobilidade urbana e assim por diante. Se você congela o orçamento em termos nominais, ou seja, o recupera, o reajuste somente pelo comportamento dos preços passados, pela inflação, você não tem crescimento real. Se você não tem crescimento real, obviamente que você passa a ter um conjunto de pessoas, um conjunto de membros da sociedade que passam a ser não atendidos por essas rubricas do orçamento público. Quinto aspecto, amplamente discutido aqui, reformas liberais, sejam trabalhista, seja previdenciária. Nos venderam a ideia das reformas como sendo a salvação para a geração de emprego, para aumento das receitas da Previdência, assim por diante. Vou me centrar especificamente a trabalhista, que é o cerne da questão, grosso modo, da participação e da ação de vocês. A reforma trabalhista nos criou a perspectiva que o nível de emprego ia aumentar e, automaticamente, as receitas da Previdência seriam observadas. Em 2007, ao final de 2007, o número de desempregados, informais, precarizados e desalentados, que ontem foi discutido aqui, era cerca de 40% da população economicamente ativa. Ano passado, segundo os dados do IBGE, o número de desempregados, desalentados, precarizados e informalizados atingiu 50% da população economicamente ativa. Ou seja, em 4 anos, aquilo que nos propuseram, aquilo que nos disseram que iria melhorar, se deteriorou em 25%. Nós passamos de 40% para 50% da população economicamente ativa, nesse segmento de trabalhadores extremamente desalentados, precarizados, assim por diante.
Sexto aspecto, implementação em 2019 da Lei de Liberdade Econômica, que propiciou a desregulamentação de alguns segmentos da economia e a privatização de outros segmentos da economia pública. Independência do Banco Central em 2019, que faz com que o Banco Central persiga fundamentalmente o objetivo da meta de inflação, que é o alvo do processo inflacionário, por mais que nos últimos 2 anos a meta tenha sido estourada por motivos, motivos inerentes à decisão do Banco Central. E o último ponto, aí sim, um aspecto que independe da dinâmica e da lógica operacional ou do comportamento, ou a dinâmica da condução da política econômica, é o fato de que houve um choque externo, um choque exógeno, e que foi um choque não necessariamente de demanda efetiva, ou seja, de demanda. Foi um choque essencialmente de oferta. Por quê? Porque o lockdown acabou afetando a capacidade de produção da economia como um todo. Então, eu diria que esses 8 motivos, de novo, motivos segundo a minha visão de entender a economia, de discutir a economia, esses 8 motivos fazem com que o que o nosso mediador disse no início da apresentação, nós tenhamos hoje um processo de desindustrialização muito mais exacerbado. Só para ter uma ideia, trazer um número para vocês, apesar de todos provavelmente saberem desse número, hoje a participação da indústria, a indústria geral, não digo nem a indústria em transformação, a participação da indústria em relação ao PIB é cerca de 13 pontos percentuais. No final dos anos 90, era de 27 pontos percentuais. E mais ainda, o problema não é somente esse, o problema é que nós passamos a ser e a Marina nos mostrou isso, extremamente dependentes de exportação de commodities, sejam agrícolas, sejam minerais. Tá claro? Ou seja, a pauta de exportação brasileira hoje é uma pauta centrada em commodities agrícolas e minerais e não mais em produtos industrializados, sejam de alta tecnologia, muito distante disso, mal e parcamente em baixa tecnologia. Dito isso, ou seja, apresentada, no meu ponto de vista, quais são os motivos que nos levaram a essa estagnação secular, segundo ponto, o que vem a ser uma agenda econômica propositiva? E aí, como eu disse para vocês, existem várias tribos de economistas. Felizmente, a economia é a ciência social. Não é o que alguns economistas pensam como sendo ciências exatas. E, portanto, se essas ciências exatas, você teria somente um pensamento único. Não. Por ser uma ciência social, tem vários pensamentos econômicos. O que sustenta o argumento do pensamento econômico, ou approach teórico, é a evidência empírica e a capacidade argumentativa, não retórica, argumentativa com base no argumento empírico. E aí, nesse particular, a minha tribo de economistas, eu me enquadro numa tribo de economistas que tem como referências Keynes, um economista britânico, e os institucionalistas norte-americanos, os velhos institucionalistas norte-americanos do início do século XX, que são basicamente Commons e Veblen. E quais são as principais ideias, ou quais são os principais ensinamentos que nós trazemos dessas duas escolas de pensamento? Do Keynes, a ideia de que Estado intervencionista, não no sentido de o Estado ser o produtor dos meios de produção, mas intervencionista enquanto indutor, regulador e estabilizador da dinâmica econômica, importa. E o que a gente traz dos institucionalistas? Algo que vai ao encontro do que foi apresentado no painel anterior, ou seja, a importância das instituições. O que são instituições? É o Congresso Nacional, é o Legislativo, são os sindicatos, é a sociedade civil organizada, como forma de criar convenções para que os hábitos e as regras da sociedade ocorram, ou seja, para que você assegure a capacidade ou Estado democrático de direito. Porque sem isso a gente não consegue articular a dinâmica econômica capitalista ou outra dinâmica econômica como um todo em economias contemporâneas. E aí, partindo desse ponto de vista, partindo desses pressupostos, desses meus inspiradores, desses meus caciques de tribos de economistas, o que fazer?
E aí, grosso modo, o que eu vou trazer aqui, o que eu vou propor, é, por um lado, uma agenda que tenha como objetivo o curto prazo, que são as políticas macroeconômicas de curto prazo, e uma agenda que pense as questões mais de médio e longo prazo, que são as questões de reformas estrutural e institucionais. Em termos de política econômica de curto prazo. Fiscal. Política fiscal expansionista voltada para programas sociais e investimentos públicos, especialmente em infraestrutura, sem, contudo, negligenciar o princípio da responsabilidade fiscal. Ou seja, eu não posso ser perdulário, gastar. Não posso gastar com gasto simplesmente sem gerar expansão física do capital. Eu tenho que investir para mitigar as falhas de mercado, para atender os excluídos socialmente, mas, ao mesmo tempo, para fazer com que a formação bruta de capital ela volte a ser dinamizada. Segundo, política monetária voltada principalmente para os níveis de investimento e emprego, e não somente para o controle do processo inflacionário. Por quê? Vamos pegar o exemplo específico. Hoje nós temos uma inflação anualizada que se encontra próxima a 12 pontos percentuais. Essa inflação, grande parte dessa inflação, se nós discriminarmos o IPCA são 9 itens, são 9 grupos de produtos. Se nós observarmos os 9 grupos de produtos, os que cresceram acima da inflação anualizada de 12 pontos percentuais são alimentos e bebidas, o item transportes e alguns segmentos relacionados a serviços. Os demais não tiveram impacto. E por quê? Porque essa inflação que ocorre hoje não é uma inflação particular da economia brasileira. Os Estados Unidos tiveram, no ano passado, uma inflação de 7 pontos percentuais. Aumentaram os juros agora meio ponto percentual para tentar reverter o processo inflacionário. A inflação é em nível global e você não consegue combater uma inflação em nível global quando ela tem um fator oferta como sendo determinante através de elevação da taxa de juros. Elevar a taxa de juros num contexto atual, ela não somente cria expectativas adversas para que nós posterguemos decisões de consumo privado e de investimento privado, mas ela tem um efeito mais pernicioso ainda. Ela faz com que o fluxo de rolagem da dívida pública, ou seja, o aspecto financeiro da dívida, aumenta. E aí você tem um círculo vicioso, porque você tem mais déficit público sendo gerado. Então, em outras palavras, a política monetária tem que ser utilizada para controlar a dinâmica inflacionária quando a inflação é predominantemente de demanda, que não é o caso atual. Se a inflação não é predominantemente de demanda, ela tem que ser essencialmente discricionária. Ela não pode ser regrada como o Banco Central vem fazendo ao longo dos últimos anos. Ela tem que ser discricionária, ou seja, eu tenho que flexibilizar a taxa de juros, fundamentalmente olhando, conforme eu disse anteriormente, para a dinâmica de investimento e a dinâmica de emprego. E segundo, as políticas macroeconômicas, macroprudenciais, são fundamentais para mitigar riscos financeiros e administrar a liquidez do sistema financeiro. Ou seja, só um exemplo específico que vem a ser esse economês. Em crise, isso não é somente aqui, é em nível global. Em crise, o sistema financeiro não empresta crédito, não libera crédito. O sistema financeiro só libera crédito quando a economia se encontra em dinâmica de crescimento. Aí, o nosso gerente de conta nos oferece um crédito adicional para comprar um carro, para financiar a casa própria, assim por diante. Em épocas de crise, quem oferece crédito é o sistema público como um todo. São os bancos de desenvolvimento. Ou seja, o Banco Central tem que ser mais ativo, tem que utilizar políticas macroprudenciais justamente para que haja provimento de liquidez no sistema financeiro como um todo. E o terceiro aspecto, em termos de políticas de curto prazo, taxa de câmbio administrada e controle de capitais. Nenhuma, e eu costumo dizer isso há muito tempo, nenhuma economia que não tem moeda de conversibilidade internacional, ou seja, não imprime dólar, não imprime euro, não imprime ien, não imprime libra, não pode se dar ao luxo de deixar a taxa de câmbio ser regida pelo mercado.
porque o mercado, em momento de expectativas adversas, janta os participantes do mercado. Os players, os grandes players, especulam com a dinâmica de taxa de câmbio de uma economia fragilizada em termos de moeda não conversível. Se nós, e aí é muito simples, o real, excetuando-se as fronteiras do sul do país, o real não circula em lugar nenhum mundo afora, ou seja, não se aceita o real mundo afora. A despeito de nós termos hoje reservas cambiais robustas, cerca de 380 bilhões de dólares, se houver ataque especulativo por motivos inúmeros, como houve vários ataques especulativos no passado, em 97, 98, em 2001 para 2002, assim por diante, se houver ataques especulativos, como, de novo, houve em vários momentos do passado, os 380 bilhões de dólares de reservas cambiais podem se pulverizar em segundos. Está claro? E por quê? Aí somente um dado importante. Cerca de 25% das reservas internacionais têm como lastro dívida pública que está nas mãos de estrangeiros. Se 25% da dívida pública se encontra na mão de estrangeiros e eles querem realizar essa dívida pública, isso significa que eu tenho impacto de 25% nas reservas cambiais. Então, de novo, taxa de câmbio administrada não é congelar a taxa de câmbio, é estabelecer intervalos de variação da taxa de câmbio, suponhamos entre 5% e 5,5%, e o Banco Central comprar e vender divisas cambiais sempre que a taxa de câmbio estiver indo para o seu limite inferior, Isso cria perspectiva para que você tenha operacionalização da política monetária do jeito que eu venho propondo, ou seja, de forma discricionária. E controle de capitais. Controle de capitais, de certa maneira, diga-se passagem, já vem sendo implementado a partir do IOF. Hoje o IOF é cerca de 6,38. É uma medida inteligente para tentar evitar a especulação em relação ao comportamento de câmbio. Indo para o segundo ponto, reformas que são as questões de médio e longo prazo, reformas estruturais institucionais. Por um lado, eu não vou entrar nessa particularidade, porque ontem foi exaustivamente discutido e com muita propriedade, eu não sou a pessoa mais competente para falar sobre essa questão, reforma tributária progressista, ou seja, renda e patrimônio e pessoa jurídica. Aí eu trago só um elemento para corroborar o que foi dito ontem. Segundo os estudos do Sérgio Gobetti, que para mim é um dos economistas mais competentes na área de discussão de política fiscal e de política tributária, os dados deles mostram que, em grandes números, a carga tributária que incide sobre renda e patrimônio, hoje, em média, é 30%, e a carga tributária que incide sobre consumo, sobre circulação e produção de bens e serviços é cerca de 70%. Ou seja, isso está muito longe, e ontem, se eu não me engano, no painel sobre tributação foi apresentado esse dado, isso está muito longe do que é a média dos países da OCDE, que é o inverso. Cerca de 70% é sobre renda, patrimônio e outros agregados, e cerca de 30% é sobre produção e circulação de mercadorias. Segundo aspecto, política de recuperação do salário mínimo, em termos reais, e continuidade das políticas sociais, tais como Bolsa Família. Terceiro, estímulos institucionais a operações de crédito provenientes do mercado de capitais e expansão de crédito por parte dos bancos públicos de desenvolvimento. Ou seja, isso vai ao encontro do que eu disse anteriormente, ou seja, nós não podemos ficar à mercê do bom humor do mercado financeiro como um todo e, consequentemente, da concessão de crédito no mercado financeiro em épocas de crise, porque o mercado financeiro, em épocas de crise, não libera liquidez, não libera crédito. Investimentos em educação e tecnologia, imprescindível para que você tenha obtenção do que a gente chama de ganho de produtividade dos fatores de produção, basicamente trabalho. Não vou entrar nessa particularidade que a Marina nos trouxe aqui, política industrial e política de inovação tecnológica. Investimentos em infraestrutura, energia, mobilidade urbana, saneamento, etc., seja protagonizada, se possível, pelo investimento público, seja através de parcerias público-privadas.
Diversificação tanto da pauta de exportação brasileira quanto dos parceiros comerciais, América Latina, Ásia, Oriente Médio e etc. Hoje, a pauta de exportações brasileiras, além de ser centrada, conforme eu disse anteriormente, e a Marina nos trouxe esse dado, ser centrada em commodities agrícolas e minerais, ela é predominantemente voltada para a China e voltada para os Estados Unidos. Ou seja, tem que se ampliar as relações comerciais e financeiras do Brasil para com o resto do mundo. E, por fim, aproveitar a vantagem comparativa de nossa economia verde, impulsionando assim e valorizando o meio ambiente como um todo. Enfim, e aí, de novo, eu resgato os meus 2 caciques da minha tribo, né? Conforme o Keynes nos diz, você tem que exercer uma socialização do investimento. O que é a ideia de socialização do investimento? O Estado tem que, ao ser o indutor, o regulador e o estabilizador da economia, ele tem que criar um ambiente institucional favorável para que os agentes privados tomem decisões de investimento, de consumo, e o sistema financeiro gere liquidez. E, por outro lado, indo ao encontro do que os institucionalistas argumentam, eu tenho que ter um quadro institucional que faça com que o aspecto social e o aspecto econômico molde os hábitos e as regras, e, portanto, a institucionalização da democracia, para que as economias modernas funcionem. Senão, as economias modernas não funcionam. Por fim, eu acho que eu estou terminando meu tempo, 4 pontos para reflexão. Primeiro, elaborar esta agenda econômica propositiva, de novo, dentro daquilo que eu penso economia e dentro daquilo que eu entendo que é factível atuar como economia, e aí me desculpem, eu tenho um viés bitomaníaco, conforme diriam ou cantariam Lennon e McCartney em The Long and Winding Road, será um longo e sinuoso caminho. É complexo, não é fácil você propor uma agenda dessa natureza. Principalmente porque as autoridades econômicas brasileiras acreditam que o Estado mínimo e livre mercado são, pelo menos aquelas que estão desde 2015 nos governos, são capazes de solucionar os problemas econômicos, sociais e brasileiros. Eu diria mais ainda, você articular uma agenda nesses moldes é extremamente complexo e difícil, e, de novo, é um longo e sinuoso caminho, porque as elites brasileiras, políticas, econômicas e empresariais, são extremamente conservadoras, não querem abrir mão dos seus privilégios. Segunda reflexão, esta agenda, ou uma agenda econômica propositiva que vá nessa linha, ela não pode prescindir da ação de 3 entes. O Estado, conforme eu disse anteriormente, como sendo o agente indutor, estabilizador e regulador da dinâmica econômica, o mercado como sendo a instituição que aloca eficientemente os recursos escassos, e economia nós temos recursos escassos, e as instituições, em suas diversas instâncias, para, de novo, vou ser repetido pela enésima vez, para assegurar o Estado democrático de direito e, portanto, ser um elo fundamental, ser um link fundamental para que as modernas economias sejam articuladas. Terceira questão, uma condição fundamental é a articulação e negociação políticas. Ou seja, e a articulação e negociação políticas tem que ser baseada em argumentos filosóficos, programáticos e assim por diante. Ou seja, resgatar a ideia tão desgastada de pacto social. E último ponto, eu espero que essa agenda econômica, ou uma agenda econômica similar, que contemple pontos similares ao que eu trouxe, seja o desafio do próximo presidente a ser eleito em 2022. Obrigado. Obrigado, professor Ferrari. Já está na hora do almoço, mas eu vou aproveitar, ninguém falou de tempo, vou explorar um pouco, né? É o que mais faz nesse país. Professor Ferrari, o senhor colocou algumas questões importantíssimas
não só para a retomada, eu acho que é para uma nova independência do nosso país, né? Na realidade, cada vez a gente é mais dependente. E trouxe conceitos para essa nossa crise social, desigualdade social. Para mim, que sou matuto lá de Caruaru, tem uma coisa que é muito cara, que são as desigualdades regionais. Eu só queria que o senhor abordasse um pouco, dentro desse contexto, como também, especialmente do ponto de vista de investimento, que política a gente poderia adotar para a diminuição das desigualdades regionais do país, que também foram políticas abandonadas e instituições também abandonadas, né? A gente teve um verdadeiro desmonte das instituições de desenvolvimento regional, que cumpriam um papel essencial do Estado como indutor de desenvolvimento. O que é que o senhor pensa do ponto de vista dessa política de diminuição das desigualdades regionais? Eu diria o seguinte, muito sinteticamente, se nós tivermos a capacidade de resgatar o papel do Estado na economia, da forma a qual eu estou propondo, ou seja, enquanto indutor do investimento e do crescimento, enquanto regulador e, mais ainda, enquanto agente que mitigue as falhas de mercado e, principalmente, enquanto estabilizador da dinâmica econômica, com certeza você pode fazer com que esse Estado observe, seja capaz de observar as diferenças regionais e atuar mais especificamente nessas diferenças regionais. Concomitantemente a isso, ontem, na discussão sobre reforma tributária, foi trazida uma ideia que eu concordo plenamente, ou seja, você eliminando a guerra fiscal e fazendo com que haja transferência de renda do Estado para setores que são desatendidos, isso, de certa maneira, pode mitigar as diferenças regionais. Agora, sem dúvida nenhuma, de novo, se você não tiver um processo no qual você consiga fazer com que a formação bruta de capital fixo aumente, e aí aumentar que eu falo seja no norte, seja no nordeste, seja no sul, né? Sem dúvida nenhuma você não tem capacidade de fazer com que tenhamos uma dinâmica de crescimento sustentável a médio e longo prazo. E aí, de novo, um conjunto de políticas macroeconômicas, de reforma estrutural e institucionais podem corroborar para que essas diferenças regionais elas possam acontecer. Obrigado, professor. Possam ser reduzidas, melhor dizendo. Tranquilo, ótimo. Eu acho que já está no horário da gente encerrar. Aí, quando me avisaram, minha amiga Zilmar, eu queria agradecer a surpresa de coordenar um painel com professores dessa capacidade, e ainda me provocaram no corredor, dizendo o seguinte: vai ter poesia? Como não pode deixar de ter, vai ter. Ontem a gente tratou claramente, a gente assistiu a um filme, porque todo o impacto dessa crise ela é muito mais sentida, obviamente, na classe trabalhadora, nos desassistidos, nos desempregados, desalentados e nos superexplorados, né? E falando em formação bruta de capital fixo, a gente tem na contramão um processo também de privatização do país, como ocorreu com a Petrobras, a entrega, né, de empresas. E com relação à Vale, claramente, a gente tratou de Brumadinho. E já que provocaram se ia ter poesia, ontem eu refletindo sobre Brumadinho, eu escrevi assim: mais sofrimento e mais drama sob a gana do império, que para mim é a questão central disso tudo, que leva o nosso minério e nos deixa um mar de lama. Privatizou-se uma gama de empresas rapidinho, e a Vale nesse caminho, o que importa é a grana, o valor da vida humana virou lama em Brumadinho. E eu acredito que tudo isso faz um processo que o nosso país, cada vez mais, dentro da economia mundial, se torne cada vez mais dependente, e eu questiono se verdadeiramente existe uma independência nacional. E sobre isso eu escrevi: liberto dos portugueses, mas preso em outras amarras, pois o país cai nas garras dos financistas ingleses. Isso lá atrás, Alto falou disso, né? Com cabresto feito reses no sufoco capital, Yankee internacional cada vez mais, que nos rouba a consciência, a sonhada independência, até hoje é parcial. Mas eu espero que ela ocorra e agradeço a paciência de todos. Aquele abraço. Voltamos às 14 horas. O cerimonial está aí. Devolvo para você. Muito obrigada.
Antes de encerrar aqui, já liberar vocês para o almoço, prometo, nós teremos aqui 1 minuto de fala do Lademir Gomes da Rocha, presidente da ANAF, por gentileza. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Eu pedi à organização do evento a gentileza de um espaço para fazer uma manifestação da ANAF, né, Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, a respeito do deferimento recente pela AGU da assistência jurídica à ex-assessora parlamentar Valderice Santos da Conceição, né, a Val do Açaí. Nós discutimos o nome da associação e nos decidimos nos posicionar publicamente. Quero aproveitar a audiência seleta, né, para justamente expor o ponto de vista da nossa associação a respeito desse assunto. Abre aspas. Manifestação da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, ANAF, acerca do deferimento da representação judicial da ex-assessora parlamentar Valderice Santos da Conceição pela Advocacia Geral da União. Brasília, 13 de maio de 2022. Dentre as atribuições institucionais da Advocacia Geral da União está a defesa pessoal de autoridades e gestores públicos nos termos do artigo 22 da Lei 9.028, de 12 de abril de 1995. Essa representação não se dá no interesse privado do agente, exigindo a identificação concreta do interesse público envolvido na decisão ou ato por ele realizado. Pressuposto indispensável à outorga da cobertura jurídica pela Advocacia Geral da União. Desconhecemos os fundamentos invocados pela AGU no deferimento no caso concreto, que devem ser formalizados em procedimento específico cuja publicização ainda aguardamos. Dito isso, e com base nos fatos narrados na imprensa, há dificuldade em identificar o interesse público na concessão da defesa à ex-servidora que é acusada de nunca ter exercido, de fato, as atribuições do cargo que ocupou por 15 anos. Cabe lembrar que a AGU é instituição permanente prevista na Constituição. Seu papel abarca a defesa dos 3 poderes e o exercício da Advocacia de Estado. Ao exercer a Advocacia de Estado, a Advocacia Geral da União contribui para a afirmação do Estado Democrático de Direito, que consolida os valores e princípios fundamentais de uma democracia, inclusive a sujeição dos governos às leis e à Constituição. A ANAF defende uma AGU forte e comprometida com os ideais republicanos, que, a exemplo das demais funções essenciais da justiça, é guiada pelo interesse público, visando a concretização máxima do valor constitucional justiça, ao lado dos demais atores institucionais que compõem esse sistema, Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia. A atividade de viabilização da representação jurídica de servidores e autoridades, importante atribuição da AGU, não pode se confundir com a defesa de interesses privados. Assim, a pretensão de enquadrar seu papel a partir de modelos não estatais de advocacia, cujos legítimos interesses particulares não se condicionam necessariamente ao atendimento do interesse público, não se coaduna com o espírito democrático e republicano de sua criação em 1978. Esperamos, pois, os esclarecimentos devidos, necessários ao resguardo da integridade institucional da Advocacia Pública Federal e de seus membros. A ANAF, em defesa do interesse público, em defesa de quem defende o Brasil. Obrigado. Muito obrigada, ANAF. Bom, agora sim nós vamos ao almoço. Só agradecer rapidamente algumas presenças. A Dilson e Márcio, da Central das Trabalhadoras e Trabalhadores do Brasil, obrigada. Wagner e Valeri, da Arcult. A Mauri Peruzzo, presidente da FENAS-TC. E, claro, também a Adriano Amorim, secretário-geral da presidência do TCU. E a Ana Maria, chefe de gabinete da presidência do TCU, a ministra Ana Arraes. Iremos, então, agora ao almoço, retornaremos às 14 horas. Conto aí com a presença de vocês. Teremos nessa abertura a presença, a palestra do Bernardinho, então vai ser bastante aguardada, tá bom? Às 14 horas aqui. Também teremos o general Santos Cruz do Podemos, então, e outras também repercussões aqui na nossa agenda. Obrigada, até já. Espero que eles voltem, né?